Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito da sede Campestre 2 e quanto o Cruzeiro está pedindo pela sua sede, né, que há muito tempo não é utilizada, e também assim, a importância desse valor e o que o Cruzeiro vai fazer com ele, a respeito também do Emerson Palmieri e do Giovani, lateral esquerdo que já atuou no Cruzeiro. E assim, uma curiosidade para vocês bem interessante, também a respeito do Marcelo Moreno, onde o técnico Mozart não confirmou que ele vai continuar para essa temporada agora de 2021, como titular no caso, e também sobre o Marco Antônio, que será que ele vai sair do Cruzeiro, será que ele vai continuar, onde o treinador também em uma entrevista coletiva falou a respeito do futuro do atleta. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Salve de hoje é para duas pessoas, comentou no vídeo de hoje mais cedo. Primeiro é para o Jânio Rocha, lá de São Paulo também. Tem várias pessoas de São Paulo que me acompanham. Valeu demais a todos vocês. E também para a Rafaela Almeida. Valeu demais, um salve para você. E caso você queira aparecer aqui no salve, no vídeo de amanhã, que eu devo postar ali umas 11h15, 11h30, já deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou selecionar dois para mandar o salve, tranquilo? Então, já vamos começar falando a respeito do Marcelo Moreno, onde o técnico Mozart, já após o empate em 3-3 com o Botafogo nesse sábado, deu uma entrevista coletiva falando a respeito do futuro do jogador. Só para contextualizar, né, acho que todo mundo já sabe, mas o boliviano que entrou na segunda etapa e marcou 2 gols para o Cruzeiro, o que foi importante demais para o Cruzeiro conseguir a virada, né, na altura do jogo, mas ainda acabou sofrendo um empate. Depois disso, ele deu uma entrevista coletiva dizendo o seguinte, abre aspas, vou deixar aqui a fala que ele disse e vou ler junto com vocês. O Marcelo entrou muito bem no jogo, não que o Sobis não estava bem, é que infelizmente nós não vamos conseguir produzir tantas situações para ele como nós conseguimos produzir para o Marcelo. Mas ele entrou, fez 2 gols e que é o que a gente esperava do centroavante. Ele ainda completou dizendo o seguinte, abre aspas, o jogo acabou de acabar, então pode ter certeza que nós estamos ainda com a adrenalina lá em cima e é muito cedo ainda para afirmar que vai iniciar o jogo. Eu voltei essa semana realmente para fazer ajustes, para otimizar o tempo que nós não tivemos, para escolher a melhor formação para sábado, fecha aspas. E lembrando para vocês que sábado o Cruzeiro enfrenta o Avaí, partida que pelo menos é no Mineirão, às 16h30 pelo horário de Brasília. E é um jogo assim bem complicado porque o Cruzeiro, eu nunca vi o Cruzeiro, por exemplo, ganhando do Avaí. Até saiu uma matéria lá no Super Esportes que tem mais do que 10 anos que o Cruzeiro não ganha deles. E só em mente aqui, o Cruzeiro já empatou no Brasileirão de 2017, perdeu em casa em 2019, ano passado também na Série B perdeu novamente, fora de casa então não precisa nem falar, né? E agora tem essa chance dentro do Mineirão de fazer um resultado interessante e que mesmo o Cruzeiro uma fase péssima, mesmo conseguindo essa vitória dentro de casa, já poderia ficar numa posição bem mais favorável para entrar, quem sabe, no G4 ainda nesse final do primeiro turno, beleza? Outro assunto que eu queria compartilhar com vocês é a respeito do Marco Antônio, que é jogador que eu até fiz um vídeo na última semana falando a respeito que, assim, ele não tem nenhum tipo de problema físico, treinando com a equipe sub-20, nada do tipo, está no profissional do Cruzeiro e dificilmente é relacionado para alguma partida. Até fiquei meio que sem respostas, né? Porque assim, realmente é uma opção técnica mesmo, que ele não tem jogado desde a época lá, quando o Felipe Conceição chegou, numa época que ele já estava recuperado de lesão, passou ali, pegou uma época que ele ficou 2 semanas fora, porque tinha pegado corona, mas enfim, já voltou, não tem nenhum tipo de problema de lesão, e até o momento jogou apenas um jogo, lá no dia 26 de abril, acho que foi isso mesmo, não, dia 18 de abril, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro contra o Pouso Alegre. Então, você vê o tanto de tempo que já tem e é um jogador que eu vejo que poderia até mesmo ajudar na equipe, porque seria um reserva imediato como meia. Quando foi perguntado, o Mozart disse o seguinte, quando eu cheguei aqui, ele era considerado um camisa 10 e eu particularmente vejo o Marco Antônio como um camisa 8. Isso eu também concordo com ele, eu acho que ele é muito mais um jogador ali para criação de jogadas e não para já ter essa responsabilidade, né, do 10 do time, até porque o Marco Antônio sabe fazer essa função um pouco mais avançado, mas por exemplo, colocando ele num esquema com o Rômulo ou principalmente o Nonoca, o Lucas Ventura ao lado dele,
tendo assim o Marco Antônio, acho que ficaria muito bom, como é no caso igual parecido com o Giovani, que é um jogador que ataca muito mais do que defende, e o Marco Antônio eu vejo que poderia também fazer alguma função parecida. E o Mozart deixou claro que igual ele está se dedicando aos treinos, tendo uma certa sequência, desde quando recuperou de lesão, sem dúvidas ele vai ter uma oportunidade. Então achei interessante por parte do treinador ter tocado nesse ponto do Marco Antônio, onde direto também muitos de vocês me fazem essa pergunta, se ele vai continuar no Cruzeiro, se vai sair, porque tem tido pouquíssimas oportunidades nesse ano de 2021. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito assim, de uma curiosidade bem interessante que eu queria falar com vocês, que é a respeito do Giovanni Palmieri, lateral esquerdo que já jogou aqui no Cruzeiro. Ano passado, se vocês for lembrar, foi muito mal. Mas enfim, aqui no Cruzeiro foram 8 jogos, 1 gol e 2 assistências. Pelos números parece que foi bom, mas dentro de campo, infelizmente, ele não correspondeu à altura e teve uma queda no rendimento, né? Enfim, ano passado ele chegou a um acordo de rescisão com a Raposa, ainda em meados de agosto, setembro, e não arrumou o clube para o restante da temporada. Esse ano jogou pelo Santo André, no Campeonato Paulista, mas a curiosidade mais interessante desse vídeo é que o irmão dele, que é no caso do Emerson Palmieri, né, jogador lá do Chelsea, foi campeão jogando titular pela Itália nesse último final de semana, na partida que ocorreu, né, ontem no domingo, final diante da Inglaterra. E eu até achei interessante, eu nem tinha me ligado que eles eram irmão, eu já sabia, mas assim, tinha esquecido completamente, até que ele postou uma foto lá no Instagram e achei interessante, né, ressaltar aqui para vocês, jogador que é bem mais novo, né, o Emerson tem apenas 26 anos e o Giovani que chegou no Cruzeiro, né, já tem seus 32 e também tem essa descendência italiana que deve ser ou do pai dele ou dos avós, enfim. E infelizmente o Giovani não teve uma altura muito boa de jogar em outros clubes, por exemplo, do futebol europeu. O irmão dele já saiu daqui bem mais cedo, quando estava muito bem lá no Santos, 2013, 2014. Depois foi jogar lá na Itália, no Palermo, na Roma, e está há 4 temporadas no Chelsea. Eu gosto bastante do Chelsea também. Acho que a maioria dos cruzeirenses tem uma ligação, né, com o Chelsea, porque é tudo azul. E nem no Chelsea ele tem uma sequência muito boa, até mostrando assim também que a Itália teve uma superação gigantesca e ganhou esse título bem na base da raça mesmo, do que tecnicamente ter excelentes jogadores, a melhor geração ou algo do tipo, beleza? Eu já sabia que o Giovani era irmão do Emerson, que é italiano, né? E foi campeão agora recentemente da Eurocopa 2021. E o último assunto desse vídeo é a respeito da Campestre 2. Eu queria até já corrigir uma informação para vocês, que eu tinha passado num vídeo na quinta-feira da semana passada, que o Cruzeiro tinha interesse de vender a sede por no mínimo 7 milhões de reais. Esse valor é o dobro disso, que é algo próximo dos 14 milhões que está avaliado, porque o Cruzeiro já fez uma avaliação desde agosto do ano passado, e em janeiro desse ano até saiu uma matéria do Globo Esporte confirmando esses valores, beleza? E o Cruzeiro que só não conseguiu vender esse terreno até o momento por conta de várias pendências que tinha tanto com a justiça quanto com a legislação, que tinha várias coisas para ser feita, e esse valor que vai ser interessante mais. Até o presidente Sérgio Rodrigues confirmou isso, que vai ser destinado a pagar dívidas do Arrascaeta e também a do Riascos, para o Cruzeiro ter esse livramento do transfer ban e poder voltar a registrar jogadores. Até trouxe um vídeo de hoje, já na manhã dessa segunda-feira, falando que surgiu mais uma dívida ali bem imprevista, que é a respeito do atacante Careca, que veio do Atlético, lá do Acre, em 2017. Jogador que nem chegou a jogar no profissional, ficou só na base, no sub-20. E o Cruzeiro vai ter que pagar 900 mil por esse empréstimo. Valor muito alto, né? Mas enfim. E somando esses valores todos, do Arrascaeta, do Riascos, o Cruzeiro tem uma dívida de 14 milhões e 100 mil reais, que o Cruzeiro vai ter que pagar caso queira registrar jogadores. Então vai ser praticamente o valor da sede Campestre 2 para ser paga aí, né, e livrar o Cruzeiro dessa punição, que já vai estar de bom tamanho para o restante da temporada. Eu acho que até poderia conseguir mais se o Cruzeiro tivesse um pouco mais de tempo e também tudo regularizado, mas por conta dessa circunstância eu já vejo que ali, esse valor mínimo mesmo, 14 milhões e 500, 14 milhões e 100 já está bom demais da conta, que sem dúvidas vai ajudar muito o Cruzeiro, até para a projeção dessa temporada, porque se ficar aí com salários atrasados, não podendo contratar jogadores, já é assim, uma pressão gigantesca, bem desnecessária pelo momento que o Cruzeiro está. Então, quanto mais problemas desse tipo for resolvido, melhor ainda. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês.
Mano, no lado direito, onde eu falo a respeito do Pedro Lourenço e também as ajudas que ele está fazendo ao Cruzeiro em relação assim, a novas parcerias aqui no lado direito. E também um pouco mais acima aqui no card, aparecendo no vídeo de hoje mais cedo que eu postei aqui para vocês, em uma lista de jogadores do Grêmio que estão na lista de dispensa. E será que algum desses poderia ser uma boa opção? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!